Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao Jogo de Palavra, o segundo do ano de 2025, desta vez nos estúdios de Lisboa, depois de, na semana passada, termos estado com casaca nos estúdios em Gaia. E desta vez temos um árbitro nos estúdios, António Marçal. Muito obrigado por ter... Muito obrigado, boa tarde e bom ano a todos. Bom ano, é verdade. Estamos a tempo de já bom ano. Temos, até não temos, muitos dias ainda. A primeira pergunta, que é um facto histórico e bastante interessante, é: o António foi o primeiro árbitro, ou terá sido o único, mas a apitar jogos internacionais de futebol, futsal e futebol de praia. Sim, senhor. Pronto, É o primeiro ou único? Sou o único. Único. Sou o único. Com duas modalidades há muitos, ainda muitos colegas da minha geração e posterior à minha geração, mas calhou porque naquele tempo só havia árbitros de futebol de 11. E quando em 92, nos anos 90 mais propriamente, começou a aparecer competições de futsal, que na altura chamado futebol de 5, e depois mais tarde de futebol de praia, não havia quadros estabelecidos de árbitros para as competições de futebol de 5 e futebol de praia. Okay. Então, quer a Federação em Portugal, quer a UEFA, quer a FIFA, ia recrutar para os torneios os árbitros de futebol de 11, e eu tive a felicidade de realmente de ter feito as três modalidades. E qual é que foi a ordem, já agora? Futebol de 11, que é a minha praia, não é? A minha praia. Futsal e futebol de praia. E quais foram as estreias, sabe? Futebol de 11, a nível internacional? Sim. A nível internacional, o primeiro jogo que eu fiz como árbitro assistente foi no jogo em Espanha, no Espanha-Luxemburgo, em seleções A, em 23 de 9 de 87. Depois, o primeiro jogo, apito em 92, um Espanha-Albânia. É o primeiro jogo de começar, em março de 92, em uma localidade chamada Requena, que já lá passei perto de Valência. E depois o meu primeiro jogo da Champions é o Anderlecht com a HJK de Helsínquia. Pronto, Liga dos Campeões. Foi o primeiro jogo em 29 de 9 de 93. Muito bem. E futebol, e futsal e futebol de praia? O futsal, o primeiro torneio internacional que apito é logo em 92, um campeonato do mundo, mas na altura foi a primeira experiência que a FIFA fez com equipes universitárias de diversos países do mundo. E não existe esse torneio, não é? Existe, claro. Portanto, mas hoje existe esse torneio, existe mesmo o Campeonato do Mundo, claro, com equipes, países, etc. Naquele tempo não havia os países, foi o primeiro torneio que se fez. E foi em Espanha, em Málaga, mais que se vez. fez. E depois repeti em 94 em Chipre. Em Chipre. No futebol de praia, portanto, foi mesmo, eu apanhei uma fase muito embrionária, além de ter feito 10 taças do mundo, chamado Taças do Mundo, na Figueira da Foz. Sim, lembro. Na Figueira da Foz, que na altura era um torneio muito importante de verão. Sim. Depois fiz vários torneios, porque não havia competições, mas havia só torneios pela Europa. Lembro-me em Espanha, na Bélgica, e acabei praticamente a carreira sendo o segundo árbitro na final do Europeu de 2003 no Mónaco. O árbitro principal, um colega suíço, 2003. Particularidade muito gira, que vale o que vale. O torneio acabou numa cerimónia no Casino do Mónaco, onde o príncipe Alberto ofereceu a todos os árbitros, coisa bem, uma salva de prata, que lá está, que eu guardo com todas as outras recordações. Sim, mas aquela, em relação ao futebol de praia, foi a mais importante. Mas curiosamente, por exemplo, cheguei a arbitrar, porque depois também se fez, chamava-se futebol de praia, mas houve competições que era futebol na areia, porque foram dentro de pavilhões que punham
areia na quadra de jogo. Eu lembro, por exemplo, que não posso precisar o ano, mas fiz um torneio em Espanha, em Montjuic, em Barcelona, no pavilhão, à esquerda quando se vai a subir, com um frio terrível, de inverno, fevereiro, ali em fevereiro, março, muito frio mesmo, que normalmente os jogadores, os árbitros, estavam descalços na areia e tivemos que usar meias, que era tanto frio. Mas, por exemplo, é um exemplo da fase embrionária Sim, que claro. havia que aconteceu no futebol de praia naquele tempo. E nesses 10 torneios da Figueira da Foz apanhou alguma vez o Cantona? Sim, pela França? muita vez. E no futebol de 11 também apanhou o Não, Cantona? já não. Já é um Cantona, hoje deve ser Por acaso não sei a idade dele. homem, pode-se Não, ver, ele nasceu em 66. em 66. 66. Sim, ele nasceu nesse. Pronto, mas já não o apanhei nunca o apanhei como jogador de futebol de 11, agora futebol de praia. Só na praia. E depois aqueles craques brasileiros que depois foram para a seleção também do Brasil, que vinham aí à Figueira da Foz. Era Também. quem? O Júnior, não? O Júnior, eu agora não me lembro, já não me lembro todos. Mas lembro do Júnior, sim. O Júnior, penso que o Ronaldinho, por acaso, curiosamente, apitei aqui na apresentação no jogo de futebol de 11, do Benfica Grêmio de Porto Alegre, Ok. que era, eu jogava lá e o treinador veio no ano a seguir, ou 2 anos para o Porto, que era o Carlos Alberto. Marcos Silva, ok. Carlos Alberto. Boa, engraçado. E depois ele veio um ano ou dois a jogar à Figueira da Foz futebol de praia. Ok. Mano. E o convívio era saudável na Figueira da Foz, digo. Na Figueira da Foz era porque estava todos os elementos. Os árbitros estavam no hotel à parte, mas estamos aqui no grande hotel, que hoje até modéstia passa publicidades, acho que é Vila Galé, e nós estávamos no hotel ao lado, mas as refeições eram em conjunto. A competição havia, sim, mas não era uma competição, digamos, muito acesa. Havia o Brasil normalmente, a equipe do Brasil ganhava facilmente. Sim. Depois começou a aparecer a Espanha, Portugal. Os sim. últimos havia mais disputa, mas sempre realmente um espírito esportivo e fair play nesse torneio da Figueira da Foz. Aquilo também, digamos, estava associado a um acontecimento turístico, uma promoção turística da Figueira. Pronto. Claro. E aquilo... Eu lembro perfeitamente de estar no hotel, por exemplo, e os jogos começavam às 4 da tarde e à hora do almoço já se começava a fazer filas e filas para a entrada, que já havia alguma segurança, eu lembro perfeitamente, e a quadra do futebol de praia sempre tudo cheia. Pois. Sim, também me lembro. E, aliás, isso até merecia cobertura televisiva. Sim, direto. E depois, a parte disso, também a organização... A nível de eventos estava bem feita, já havia umas cheerleaders a dançar, também chamava a adoração, já havia concursos das pessoas irem lá às tómbolas e ofereciam gelados. Portanto, havia, à parte cá fora, havia já uma organização que chamava as pessoas. Um espetáculo dentro do espetáculo. Sim. Muito bem. Como é que o António se decidiu ser árbitro? Isso é de ânimo leve? Não, sabe, eu depois de ter vivido a minha vida, quando andava, mas ter vivido a minha vida toda de árbitro, eu tenho esta máxima, para ser árbitro, e se ingrar, não é começar e depois acabar, e se ingrar e fazer carreira, mesmo, temos que ter um pensamento, um chamamento cá dentro de nós como ser padre. Eu que tenho alguns padres amigos, é quase... E tem que ser aquela vocação, sentir, eu quero isto. E eu fui para árbitro porque gostava de ser jogador, como todos os miúdos. Ainda fui algumas vezes, eu morava ali em Alvalade, jogava com os amigos, umas vezes ainda era o dono da bola, havia os donos da bola, que era, ao menos que jogava de certeza, que era mas jeito para jogar a bola nunca tive. Nunca tive. Depois ainda tentei ir treinar uma ou duas vezes ao Palmense e depois joguei para o Liceu, como pseudo guarda-redes, e aconteceu só o seguinte: ali em meia dúzia de meses partiu o pé direito a jogar a bola, veio um pontapé na cabeça que acordei em Santa Maria. E também parti 2 dedos a fazer uma defesa. Eu disse, isto não é para mim.
Até que um dia estou no campo e no liceu, que estava no Dom Pedro V aqui em Sete Rios, os professores viram que a minha falta de habilidade para jogar à bola, então tu apitas. E começou a nascer o gosto pelo bichinho da arbitragem. Até que um dia estou no velho campo António da Fonseca, o que hoje é o campo de São João de Brito, na Avenida do Brasil, onde jogavam colegas meus do liceu, nos juvenis, do Arroio. Então, falta um assistente, um fiscal de linha naquele tempo. E o Marçal, sabe, apita, não sei o quê. Fui fazer a linha. Curiosamente, na altura estava um curso para abrir, porque antigamente, hoje é tudo via internet e redes sociais, antigamente o anúncio era nos jornais, no Record, na Bola, venha para árbitro. Claro. Mais tarde fez outras coisas, que foi um género dos flyers, que íamos aos campos de futebol distribuir flyers para a juventude vir para a arbitragem, mas no meu tempo, e os árbitros que lá estavam a apitar esse show, tu tens jeito, vem, e deram-me a morada, inscrevi-me, e foi assim, comecei, gostei, tive o apoio do meu pai, que era um homem que gostava muito de futebol, tive o apoio do meu pai, que me acompanhou muitas vezes, não tínhamos carro, mas eu ia no autocarro comigo e tudo, eu comecei com 17 para 18 anos, e foi assim que eu comecei, e o curso, curiosamente, o meu curso em Lisboa, e mais tarde isso transferiu-se também um pouco para nível nacional, o meu curso, que também tem a ver aqui com o tempo político da altura, isto é 76. Okay. Eu sou árbitro de 28, oficialmente 28 de setembro de 76. Quem viveu esse tempo sabe que os anos conturbados foram ao 25 de Abril, claro. E também foi o primeiro curso que começou a aparecer alguma juventude. Apareceu com 17 para 18, o Croado 18 para 19, isto os nomes mais sonantes na altura. O Fernando Correia chegou ao árbitro de primeira divisão com 21. Isto porquê? Porque antes do 25 de Abril só vinha para os jovens primeiro iam para o ultramar, para a guerra. Sim, claro. E muitos iam jogar a bola e só chegavam na arbitragem aos 30 anos. 30 anos, é verdade, isto é histórico. Sim. Pronto. Podia vir um ou outro que ingressava na arbitragem, mas tanto que a idade na altura ia até aos 50 anos. Depois foi diminuído. Para mim, podemos falar isso mais tarde, muito erradamente, e hoje em dia já está muito mais liberalizada a idade. Não havia jovens na arbitragem, então, e fomos apoiados. Se quisermos uma palavra mais popular, não direi que fomos apadrinhados, mas fomos ajudados porque realmente tínhamos jeito. E depois, mais tarde, a nível nacional, e vou-lhe dar nomes a nível nacional que apareceram, que foi a juventude que apareceu na arbitragem, o Zé Pratas, já falecido, o Bento Marques de Évora, ambos de Évora, eu, o Francisco Caroço de Porto Alegre, o Miranda de Sousa do Porto. Chegámos todos à primeira divisão aí na casa, o único que tinha conseguido esse feito foi o Veiga Trigo. O resto tinha chegado à primeira divisão com 26, 27 anos, naquela altura. Portanto, o Veiga Trigo, infelizmente, morreu há 3 ou 4 meses, com 70 e poucos anos. Mas a juventude da minha geração, que veio transformar a arbitragem, que esses nomes que eu estou a dizer, entre outros, com nova mentalidade, novas ideias, também na altura com a ajuda de um grande presidente da arbitragem à época, que foi um grande homem da arbitragem, que era o Sr. Pinto Sousa, depois teve outro mandato que não correu tão bem, mas como ele. Viemos a revolucionar, entre aspas, e a pôr as nossas ideias, que foram sendo gradualmente acatadas, ideias positivas para a arbitragem. Por exemplo, o primeiro curso chegámos ao Estádio Nacional, hoje os cursos em todo o país, ao Estádio Nacional, cada um levava uma t-shirt e não era um fato de treino, os calções, aquilo parecia ali uma banda dos pobrezinhos, passa a expressão. Sim. Realmente passado uma época, era feio, não é? Estar ali. Sim. Lembro-me que o primeiro fato de treino foi igual para todos. Foi o Fortunato Azevedo que nos arranjou uma firma de
através do Conselho de Arbitragem, da Federação, e tivemos o primeiro fato de treino oficial, fomos para o curso todos o mesmo fato de treino, depois começaram a aparecer todos igual da mesma camisola ou polos, e depois outra coisa, cada um tinha os seus equipamentos, a sua marca, porque antigamente naquele tempo só havia 3 cores, que era branco, cinzento e preto. Para o árbitro no jogo? Para a equipe de arbitragem, só havia, porque, e quando é que era o cinzento? Sei lá, uma Académica Vitória de Guimarães tinha que ser arbitrado por cinzento, que até era um cinzento que até se estoava, não se estoava nada bem, estoava-se mal, nem se via bem. E nós começamos, porque é que o árbitro ali aparecia uma cor até mais alegre, um amarelo, eu lembro de amarelo, um azul, pronto, hoje em dia até houve cor-de-rosa, já houve cor-de-rosa, pronto. E houve aqui realmente, com o aparecimento desta juventude, na altura, uma melhoria efetiva. Outro exemplo também, eu lembro-me, o primeiro jogo que fiz primeira divisão foi um Penafiel Setúbal. Nós não tínhamos direito a hotéis, não íamos, mesmo que fôssemos pop. Na altura não havia autoestrada, e não até por acaso tive que ir ao Porto com o temporal, e devagar, demorei 3 horas de Lisboa ao Porto, e fui devagar, sem excesso de velocidade. E naquele tempo tínhamos... O primeiro jogo que fiz, deixa-me voltar um bocadinho, que fui árbitro assistente fiscal ainda naquele tempo, do Alfredo Basílio, que era um árbitro de primeira divisão. Foi um Braga Vitória de Setúbal. E nós tínhamos de táxi às 6 da manhã de Lisboa, fomos almoçar a Famalicão ao meio-dia, fizemos o jogo às 3, saímos de Braga 5 e tal, e chegámos a Lisboa às 2 da manhã, está a ver? De táxi? Porquê táxi? Porque, primeiro, porque o árbitro-chefe não tinha carro naquele tempo. E segundo, era, digamos, cansativo, saturante, tínhamos daqui tantas horas a conduzir, a apitar e vir para baixo. Mais tarde também se fez, mas não... Mas porquê nomear um árbitro de Lisboa para um jogo? Mas isto é sempre longe? Primeira Divisão, os árbitros, já desde os anos 50, os árbitros viajava-se muito de comboio naquele tempo, nos anos 50. Os árbitros também? Eu tenho que sair isto tudo pela história da arbitragem e ainda contatei com árbitros daquele tempo. Claro. E, por exemplo, o Joaquim Campos, foi um árbitro top dos anos 50, 60, dizia assim, numa entrevista, não sei qual jornal, não me lembro, jogadores nos hotéis e os árbitros na pensão da Mariquinhas. Portanto, o que é que eu lhe quero dizer? Nós, só mesmo... Por exemplo, isto agora... Não, e acho bem, a entrevista é assim mesmo. Para a Madeira, houve árbitros que lá foram e iam de barco, não havia aviões, não é? Iam de barco, pronto. Isto naquele tempo está a falar. Naquele tempo, dos anos 50. Agora não. Agora depois da minha geração agora, já claro, tudo avião. Mas eu digo, mas estava eu no a seu dizer... período, como é que se recebia a convocatória? Era quantos dias antes? Correio. Por correio. Deixa-me só acabar o meu raciocínio, já vamos às convocatórias. Então nós, está a ver, nós, para irmos a Braga, demorávamos 20 horas praticamente. Chegámos aqui íamos às 6, às 2 da manhã, 20 horas. Hoje vai-se a Braga e vem-se no abrir e buscar de olhos. Mas depois começámos a dizer que isso é cansativo, não podia ser, tal, com reivindicações ao tempo, e o Sr. Pinto Sousa começou-nos a enviar-nos para hotéis, e ficámos em hotéis de 5 estrelas, e tudo bem, tudo bem. Houve uma melhoria ali a partir do final do princípio da época de 80, houve uma melhoria muito grande nas condições para a arbitragem. Mas, e recuperando aquela pergunta, a convocatória era por correio? Nós recebíamos, há aqui um pormenor importante, que isso foi pouco tempo do meu tempo, mas recebíamos um envelope, com o envelope fechado lá dentro, que não se podia abrir, só se podia abrir, salvo errar, à quarta ou à quinta, e com um bilhete postal daqueles dos Correios, tinha um selo vermelho ali na dentro. E esse bilhete postal era para nós assinarmos e devolvermos no dia que recebemos a nomeação, a dizer que recebemos a nomeação. Que só sem saber o jogo. Sem saber o jogo ainda. Sem saber o jogo. Podíamos abrir... Peço desculpa. Só podíamos abrir, salvo erro, à quinta ou à sexta-feira. Porquê? Porque às vezes os diretores do Conselho de Arbitragem, para prevenir algumas situações, trocavam o jogo. Portanto, eles não sabiam e depois mandavam...
porque assim já ninguém sabia para onde é que ia. Para onde é que os árbitros iam, e os árbitros só podiam abrir esse envelope à quinta, sexta-feira. Ok. Era um tema. Depois isso acabou também, passaram a ser nomeações diretas por carta. Pronto, depois já não estou a falar dos tempos a partir de 2000, que foi tudo por telemóvel, agora é tudo por telemóvel. Agora tem um programa que é o chamado Score, que é tudo feito a nível de nomeações, tudo que é preciso, mas era por correio. E depois os árbitros... havia aqui uma coisa importante, é que os conselhos de arbitragem eram avisados, normalmente à segunda-feira, por exemplo, tinha jogo no próximo domingo, à segunda-feira, os conselhos de arbitragem eram avisados, eu penso que já por fax, porque há muita gente que não sabe o que é um fax, mas Verdade. na altura, que o árbitro Fontal e o Cicrano e o Beltrano iam ter jogos de primeira divisão ao sábado ou ao domingo. Isto porquê? Que era para os árbitros serem aproveitados para os jogos do Distrital, se fosse caso disso. Ok. Tá bem. Pronto, trabalhava-se assim. Porque era costume fazer 2 jogos por dia? Ou por fim de semana, não? Na altura, Contando com o não, Distrital ou com os Júniores? cheguei a fazer, por exemplo, sei lá, ir ao Algarve no sábado e no domingo de manhã ter um jogo principalmente quando havia cursos de candidatos, fazer um jogo de juvenis com 2 candidatos. Sim, claro, isso aconteceu muita vez. Okay. Aconteceu muita vez. Muito bem. Fazia isso. Aliás, eu sempre cobrei também, eu e os outros árbitros naquele tempo, hoje é um bocado diferente, sempre cobrei com o Conselho de Arbitragem da Associação Futebol Lisboa e sempre, em torneios, por exemplo, um torneio que era super famoso na altura, o torneio da Pontinha, sim, chamada, claro, que hoje em dia já não tem tanta expressão, mas ainda existe. Eu fiz 12 ou 14 torneios da Pontinha, ainda comecei no Velho Campo, quem conhecer Lisboa e a Pontinha, da Escola Agrícola, lá em baixo. E apanhou quem como jogadores? Alguém assim conhecido? Os jogadores, desde o Rui Costa, os jogadores do Benfica, que hoje são mais novos do que eu são homens, mas mais novos, que eu já com 20 e poucos anos e hoje com 10, 12, jogadores do Benfica, lembro-me, Cadete, por exemplo, lembro-me do Cadete, okay, desses jogadores que hoje têm 50 e tal anos, sim. Passaram todos, e jogadores estrangeiros. Esse torneio tinha a presença do Real Madrid, do Bayern de Munique. Okay. Esse torneio era bastante importante. Okay. Devia-se um homem que era o Carlos Lourenço, que não sei acho que está abandonado e não está bem de saúde, mas se eu tiver-me a ouvir, mando-lhe um grande abraço, claro, que era um grande impulsionador desse torneio. Boa. Depois havia outros torneios, aqui em Lisboa também participava-se, todos os árbitros nacionais eram todos convidados e vinham árbitros de outras associações, o de Ponte Frielas também, pronto, e com equipes estrangeiras também. Havia outro, eu lembro-me do Olivais Sul, muitos torneios que havia principalmente ali na Páscoa e no Carnaval, faziam-se muitos torneios. Eu estou a perguntar porque deve ser engraçado assistir ao nascimento de 12 anos e de repente encontrá-los com 50. Com 24, não, sim, com 50 então, mas com 24, sim, não é? Sim. Na primeira divisão, porque isso quer dizer que houve um crescimento tanto do árbitro como do jogador. Não, é engraçado. Repara uma coisa, não trouxe aqui, mas eu posso mostrar com todo o gosto, eu tenho as revistas todas que participei nesse torneio, onde estão quer os árbitros, quer os jogadores. Pronto, agora tínhamos de ter aqui um trabalho aí realmente a ver este jogador. E a nível internacional também, uns mais famosos que outros, claro, passaram por lá esses jogadores, mesmo famosos a nível internacional. Vou gostar de ver isso um dia. Com todo o gosto, E quanto é que ganhavam os árbitros? Ou seja, olha, a sua vida, o que é que fazia durante a semana? Eu quando saí, eu fiz tropa, ainda fiz tropa 16 meses, já árbitro. Posso dizer que saí, desenfiei-me, quem sabe que foi à tropa, sabe que algumas vezes até para vir a Lisboa, de Santa Margarida, que eu estava em Santa Margarida, para apanhar o comboio para vir a Lisboa, fazer jogos de reservas à quarta-feira à noite, que havia os jogos de reservas à quarta-feira à noite. Para limpar cartões? Limpar cartões, é verdade. E depois saí da tropa. Tive vários empregos ali casuais, até que entrei para a função pública, para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e que na altura diziam assim, isto para ser árbitro,
vou voltar aqui um bocadinho atrás. Havia duas ou três profissões que para ser árbitro tinham algumas facilidades. Era empregado da CP, por isso no Barreiro houve imensos, e cá em Lisboa também, imensos árbitros que eram empregados da CP, imensos, e mesmo imensos. Empregados dos telefones, também houve imensa gente, e dos telefones, o Nemésio de Castro, Zé Luís Tavares, entre muitos outros, e empregados bancários, que era um bocadinho mais difícil. Mas na altura disseram-me assim, bom, fiz para a função pública, em um sítio bom, que se mete o artigo para arbitrar. Havia o chamado artigo 16 na função pública, que depois que davam os árbitros internacionais, que era o Estatuto de Alta Competição, que ainda hoje existe com outras normas, ainda hoje existe, que nós podíamos meter e pitar. Ok. Peço desculpa. Pronto, fui para a Misericórdia, eu tive há 19 anos. Portanto, tinha o seu salário na Misericórdia, e Misericórdia, depois ao fim de semana, o que é que dependia o salário? Era de quê? Do jogo? Da distância? O salário? Não, é assim, eu vou-te explicar. Quando eu cheguei à primeira divisão, exatamente, o prémio, outra coisa que foi, já vou adiantar, que foi melhorada substancialmente pelo Sr. Pinto Sousa, quando eu cheguei à primeira divisão, o primeiro ano, o prémio do árbitro, eu vou falar em contos, muita gente já não sabe contos, mas estamos a falar daquele tempo, era 4 contos, 250, que dá 21 euros e meio ou 22 euros e meio, para aí. E do árbitro assistente era mais ou menos metade. Portanto, estamos a falar em 22 e 11 euros. Pronto. Para apitar um jogo. Para apitar um jogo. Só. Então e a despesa? A mais a despesa? Não, mas a gasolina, quando eu cheguei, eu lembro perfeitamente, a gasolina, quando eu cheguei à arbitragem, estava a 5 escudos o litro, que era 5, não, 10... 2 cêntimos e meio, 2 cêntimos e meio. Os anos vão passando. 2 cêntimos e meio o litro. Pronto, e eu lembro-me que para a refeição tínhamos 60 escudos, mais ou menos, assim uma coisa, 80 escudos. Tinham um plafond, portanto. Sim. Se gastassem mais era do vosso bolso. Sim, sempre. A diferença era do vosso bolso. Pronto. Tá bem. Com a chegada de Sr. Pinto Sousa, a tal juventude começou a falar com ele, que isso não podia ser, e ele, logo o primeiro ano que ele entra como presidente do Conselho de Arbitragem, aumentou-nos os prémios para 20 contos e os árbitros assistentes 10 contos. De 4 contos para 20 contos. 20 contos. Estamos a falar de 22 euros e meio para 100 euros e de 11 euros para 50 euros. O Sr. Pinto Sousa também já faleceu ano passado. Aquele primeiro mandato dele foi um grande homem. Fez muita arbitragem. A arbitragem portuguesa durou os anos de durar. Aquele homem tem que estar muito agradecido. Entre outros, mas aquele homem tem que estar muito agradecido. Muito bem. Porque ele fez na altura pela arbitragem. Há bocado falámos de alguns anos, falou aí de um jogo internacional em 94, o Espanha-Albânia, não foi? Espanha-Luxemburgo. A minha estreia... Não, é 92. Foi 92, mas houve outro que foi como árbitro, não é? Falou em Espanha-Albânia. Isto é a minha estreia. Eu peço desculpa. A minha estreia num jogo internacional em seleções A foi um Espanha-Luxemburgo, árbitro assistente, portanto, fiscal do Inha, a 23 de setembro de 87. 87, mas depois mencionou aí 94, não foi? Isso já eu como árbitro, exatamente. FIFA, árbitro internacional. Já agora, deixa-me dizer também, o primeiro jogo de da Champions, na altura Taça dos Campeões Europeus, que participei, 15 dias precisos antes do muro de Berlim cair, eu vou-lhe dizer porquê, porque foi o Dinamo Dresden com a capa de antenas, 13 de setembro de 89, e o muro de Berlim cai 15 dias, 15 dias, 3 semanas depois. Eu lembro bem porque, e tenho lá fotografias, que andávamos, a equipe de arbitragem, que era só 3 na altura, porque o Arthur era local, andámos sempre acompanhados de 3 indivíduos, que na altura eram lá da polícia, não é? Lá da polícia, e o outro era o tradutor, na altura que ainda estávamos no tempo do muro de Berlim, da colina de ferro lá do outro lado. Até alguma vez foi a União Soviética como... Nunca. Isso não. Desculpa, nunca. Curiosamente, tive para ir... e posso contar, é um episódio pessoal, eu sou bastante amigo do Vítor Pereira,
E o Vítor Pereira, neste momento, está na Turquia como presidente do Conselho de Arbitragem, e no início da guerra, em janeiro, a guerra começou em 2022, a guerra da Ucrânia, não foi? E o Vítor Pereira, nesse ano, é presidente dos árbitros na Rússia, e estava combinado, eu ia ter com ele, pronto. Não foi, já não foi. Ele veio embora, portanto já não fui. Nunca fui à Rússia, não conheço, conheço praticamente a Europa toda, não só por causa do futebol, mas também particularmente, mas nunca fui à Rússia. Ok. E eu agarro nesse 94, porque 94 é um ano em que o António Marçal fica ligado a um momento histórico, porque ainda agora passou, não é? Os 6-3, não é? Como é que foi a nomeação? Foi uma nomeação normal? Foi uma semana normal? Porque é um jogo que... Pronto, eu naquela altura, o presidente do Conselho de Arbitragem é um homem do Algarve, era o Luís Batista, também já falecido. Depois de ponderados as hipóteses de árbitros que tinha, e tinha que ser um árbitro internacional, e eu era o único, se calhar, mesmo era o único que estava, porque aquilo obedecia, não se podia fazer as equipes três jornadas antes, obedecia a vários critérios. Ok, Pronto. Tá bem. Eu hoje também há alguns critérios, não são bem esses, mas também há alguns critérios. Portanto, e o único que reunia as melhores condições para arbitrar esse derby, era eu. Okay. E também porque era o ano que eu, a nível internacional, vou usar uma expressão muito popular, começava a meter a cabeça de fora, a espreitar, a bater à porta do top dos árbitros internacionais. Sim. E o presidente do Conselho de Arbitragem chamou-me, fui almoçar com ele, disse: Marçal, vem. Aliás, chamou-me a equipe toda. Vocês vão ser nomeados para este jogo. E já agora qual é que era a equipa toda? Era o António Marçal, mas quem? O Luís Vital, que era polícia na altura, trânsito, e o Albertino Rodrigues. Ok, muito bem. Felizmente, grandes amigos meus. Ainda hoje estamos muitas vezes juntos, mas para aí mês e meio, jantamos e cada um paga a vez. Não é para comemorar, é para comemorar. Sim. Foram muitos anos juntos. Para comemorar a amizade. A amizade, claro, e os anos de arbitragem. Foram muitos anos juntos, muitas viagens. Foram almoçar e depois... Fomos almoçar com o Luís Batista. Eu, que era o presidente, o Luís Batista, disse: olha, vocês vão ser nomeados para este jogo. Tudo bem. Pronto, tudo bem. Assim que saiu a nomeação, que as nomeações eram públicas à quinta-feira, o meu pai ainda trabalhava... Não, o meu pai já estava reformado, mas o meu pai, pronto, e começaram a telefonar lá para casa do meu pai, e isso, hoje, benfiquistas, sportinguistas, os amigos dele, foi uma semana, digamos, que preenchida nesse aspecto, a partir que soube a nomeação, fez os meus treinos, treinávamos às terças e quintas no estado universitário, fiz tudo normal, sobre o comando do professor José Aparício, que era o nosso preparador físico na altura. A única diferença é que em vez de irmos para o estádio no nosso carro e sozinhos, fomos no nosso carro sim, mas foi combinado com a polícia e esse meu fiscal, o Albertino Rodrigues, morava em Porto Salvo. E a polícia foi-nos buscar a Porto Salvo e fomos atrás do carro da polícia até ao estádio de Alvalade. A única mudança. É a única mudança. Cada um dormiu na sua casa, portanto não havia necessidade cada um dormiu na sua casa. Fomos mais... Hoje em dia os árbitros fazem o scouting do jogo, fazem a preparação. Naquele tempo, como falámos do jogo ou nas viagens, realmente, hoje é tudo muito mais profissional. Isso aí é um facto muito real. Mas nesse dia fomos almoçar a casa do Albertino e tivemos a falar, ao almoço, tivemos a falar do jogo e o que é que vamos, pronto, porque aquilo realmente era um jogo que decidia o título, e era um jogo muito importante, onde era, começa sempre o Benfica Sporting. E foi assim que eu fui nomeado, foi assim que apareci, o jogo correu bem, muito bem. Houve a ajuda, porque isso eu vou dizer isto que é público, dos jornais e toda a gente
de uma substituição falhada por parte do professor Carlos Queiroz, quando era o Paulo Torres. Pronto, isso é público, estou a dizer é público, não estou a comentar nada, estou a constatar um facto. E o João Pinto fez o jogo da vida dele. O João Pinto teve nota 10 nesse jogo e mais nenhum jogador português até hoje, no jornal A Bola, teve nota 10. 9 e 8 há muitos, 10 foi só ele. Ainda hoje encontrava muitas vezes o João Pinto quando vou à federação e disse, obrigadinho, fez o jogo da vida dele, está bem, não há dúvida. E é um jogo que fica marcado. Olha, depois foi muito giro, depois, passado semanas, meses, ainda hoje me falam muito desse jogo. Eu estava em algum sítio público e vinham as pessoas ter comigo, deu uma grande alegria, não sei o quê, apitou o meu clube, foi assim, eu disse, eu apitei, não. Calhou, não é? Calhou assim, não. E depois vinham os sportinguistas, você não teve culpa nenhuma, não, mas pronto, não. Pronto, ainda hoje é o meu cartão. Eu tenho um desgosto, um pequeno desgosto na arbitragem, nunca ter apitado uma Taça de Portugal. Final da Taça de Portugal. Okay. Apitei várias meias finais, nunca apitei uma final, porque na altura quem apitou muitas finais foi o Vítor Correia. Quando era o Benfica Sporting, Vítor Correia que apitou. Depois houve uma outra vez que eu não estava cá, estava em torneios lá fora de Toulon. E depois, quando era uma equipe de Lisboa contra outra equipe de fora, naquela altura tinha que ser um árbitro extra Associação de Lisboa, pronto, os outros árbitros que apitaram. Mas o ter apitado o 6-3, o jogo dos 6-3, limpa essa pequena mágoa não ter feito a final da Taça de Portugal. Mas quando chega ao balneário, depois do jogo, vai alguém bater à porta para ir dar os parabéns ou não era... Não. Tinha observador, não, mas não. Nenhum dirigente, nenhum treinador. Depois vieram os delegados ao jogo, que era o meu amigo Abílio Fernandes, do Sporting, que era vice-presidente do Sporting. Pronto, nada a dizer. Do Benfica era o Gaspar Ramos. Também. Parabéns, tudo bem. Não, da parte dos clubes, não. Pronto, não. Como é que era o futebol nessa altura, em matéria de gerir o banco de suplentes, em comparação com agora? Era muito mais... Para já não tínhamos quarto árbitro. Era muito mais difícil de gerir, mas também havia ali uma coisa que eu noto hoje em dia, e o que eu vou dizer não é nenhuma crítica, é ver... havia ali uma mais confiança entre os árbitros, confiança pela positiva, atenção, repito, pela positiva, entre os árbitros e os treinadores, e pronto. E hoje em dia eu sei, há ali uma distância maior, embora possam falar e cumprimentar-se, e nós havia mais tocato lá, e muitas vezes esta familiaridade, entre aspas, esta confiança, ajudava-nos a resolver as situações do banco. Pronto, mas havia treinadores que tinham que ser, alguns que eu na altura não se mostrava cartão vermelho e eu convidei-os a sair porque tinham um comportamento no banco que não... A quem, por exemplo, lembras? Se calhar não é melhor não dizer nomes. O Paco Fortes, bem, não? Não era dos piores. Não era dos piores. Eu poderia dizer um nome, já faleceu e não era um nome muito conhecido, por exemplo. Okay. Pronto, eu vou dizer, o Mário Nunes, já faleceu. Mário Nunes não é o do Porto, que era do Algarve. Sim. Mas pronto, havia... O Rachão tive uma outra desavença com ele, mas no final... Era águas passadas, claro. E não sou amigo dele. E o Vítor Manuel era muito giro. O pai do... O Vítor Manuel era muito giro porque começava a gritar, a dar estádio, e depois ficava rouco, e aos 20 minutos já não falava mais. E pronto, e muitos outros treinadores passaram... Estou a lembrar agora do Tony, que sou particular amigo dele. Tony era um gentleman no banco. Outro homem que passou, teve muitos anos como treinador, mas eu lembro-me, treinou o Salgueiros e o Braga, o Humberto Coelho, sempre também um gentleman. E muitos mais que agora não posso. Agora estou aqui a falhar com alguns, peço desculpa. Não. Mas são tantos nomes que não posso. E na preparação para esse derby, por exemplo,
vocês, árbitro, trio de arbitragem, fala das possíveis, não, das manhas, sei lá. Sim, nós, dos jogadores. De um Veloso, de um Paulo Sousa, de um Schwarz. Sim. Não, mas, de um Figo, de um Cadete. Além de já os conhecermos a apitar anteriormente, nesse dia abordámos isso. Quando íamos para os outros jogos, falávamos, era quase da viagem. Eu lembro, hoje em dia, os árbitros veem as imagens dos jogos na internet, na televisão e tudo. Naquele dia não se via. Todos os jogos dão na televisão. Pronto, hoje em dia é tudo muito fácil. Naquele dia, por exemplo, íamos apitar um jogo ao Norte e estava lá um outro colega que tinha feito há 15 dias essa equipe e nós, equipe de arbitragem, olha, aquele jogador está sempre fora de jogo ou descai mais. Era a nossa preparação do jogo, porque não havia hipóteses de... Claro. Mas havia comunicação entre os fiscais de linha e o árbitro? Não havia, ainda. Eu ainda apanhei nos últimos anos os bips, que foi uma grande ajuda. Okay. Olha, eu vou contar uma história muito gira. Uma vez houve o Fortunato Azevedo, foi arte internacional, que é meu amigo, está em Braga. Teve um jogo difícil, Setúbal Marítimo, ao Marítimo de Setúbal, com decisões difíceis, mas certas. E houve um jornalista que lhe perguntou essa mesma pergunta, como é que... E ele... disse assim, mais ou menos, está no jornal que foi, não me lembro, eu e os meus fiscais de linha comunicamos com os olhos, com o pescar de olhos. Foi uma saída airosa que ele teve. Evidentemente que havia sinalética com a bandeira ou com as mãos ou coçar atrás da orelha, que estava entrosada a equipe para isso, não é? Estava implícito um sinal, queria dizer... Okay. Evidentemente, e era assim que se trabalhava, não é? Por exemplo, uma grande penalidade. Hoje em dia é fácil, já não falo no VAR, mas na opinião do árbitro vinha mais atrasado, na opinião do fiscal de linha, era grande penalidade. Era muito importante. Era um lance decisivo e importante, ele punha a bandeira de certa forma, e o árbitro ia a correr, olhava, ou se tinha sido... ali no limite da área, se tinha sido para dentro da área ou fora, o colocar dele era essa sinalética, trabalhava-se com as ferramentas que tínhamos, não é? Então, e voltando ao derby, o penalti do 6-3 é uma decisão sua? É minha, essa eu lembro, essa é minha. Boa. Essa é minha. Mas tomei decisões que foram os fiscais de linha que me mandaram tomar, não há dúvida. Depois está as sinaléticas, umas mais visíveis, outras menos visíveis. E chegar a casa para ver o domingo esportivo também era para ver se tinha corrido bem ou não, também, quando também chegámos, aconteceu? Sim, isso aconteceu. E qual é o balanço? É positivo, não. Eu tenho, deixa-me só aqui isso também contar mais uma curiosidade. Chegar a casa, porque o domingo esportivo dava às 11 da noite. Quando nós tínhamos um jogo perto, chegámos a casa a essa hora. Nem mais. Quando não vinhamos, muitas vezes parámos nos restaurantes e nos cafés em Rio Maior, quando vinhamos sempre e tudo, e perdíamos uma hora para ver... Olha, lembro-me num Passos Ferreira, qualquer coisa. Já. Jogo difícil para os árbitros assistentes, fora de jogo. E o Passos Ferreira se ganha 1-0 e a outra equipe queria fora de jogo. E não havia hipóteses. Claro. Era o conceito do fiscal de linha. Sim. E vínhamos por aí abaixo e não sei o quê. E pela estrada, na Estrada Nacional, havia autoestrada. Eu lembro perfeitamente, tivemos em Rio Maior, chegámos a Rio Maior às 10h20, 10h30. Tivemos parados quase até à meia-noite lá. O tempo estava mais a chegar a casa. Chegámos a casa depois às 2 da manhã. O tempo para ver... como é que tinha sido antes. E a televisão vai demonstrar que o fiscal de linha tinha razão. Isso é um alívio. Deve ser muito bom, não é? Agora é sempre bom, evidentemente, como hoje. Mas era o domingo esportivo, realmente era ali uma prova de sim ou não. Pronto, ajudava muito. Mais tarde começaram a aparecer as cassetes, o VHS, não era? Sim. As cassetes, e depois faziam já chegar as cassetes. Boa. Depois comprei depois comprava-se o vídeo, que na altura custava 500 euros, que era caríssimo, os vídeos 400. Mas era para pôr já. Aí já fazíamos um bocadinho da preparação de jogos, ver o que é que.
porque tínhamos, mas já os vídeos apareceram aí pá, em meados dos anos 90, pronto, e com as cassetes, pronto, e depois foi a evoluir toda uma situação, e eu lembro-me quando eu fui dos primeiros, foi o Vítor Correia, emprestou-me as bandeiras com bip, e foi uma entrevista, já no 5 de outubro à televisão, falar sobre as bandeiras bip, e fui dos primeiros a utilizar. Que eram, ainda hoje tenho as bandeiras, não trabalho, ainda fazem bip, mas o sinal não trabalha, mas era o giro, porque as bandeiras tinham, o bip tinham duas velocidades de som. Um que era porta assistente número 1 para o fiscal linha número 1, que era o do lado dos bancos, e o outro para o fiscal linha número 2. Portanto, foi uma grande ajuda, já tecnológica na altura. Então não. Na altura, não. De todos os capitães que apanhou, qual aquele mais exemplar? Apanhei vários exemplares. Olha, eu vou aqui referir um jogador que ninguém conhece. Eu agora sou ver, ele é pai da minha idade, que chegou no Tirsense muitos anos. Sei que é do bairro do Boa Vista e chamava-se Bravo. Sei que tinha há uns anos apanhei com o filho, o Bravo, esse indivíduo Bravo, jogador, que é cá de Lisboa, jogou no Tirsense muitos anos, tinha uma educação, uma disciplina, ia falar com os árbitros, pronto, com uma categoria. Agora, o nome, vou-lhe dar um nome também falecido, tragicamente falecido, de um grande exemplo de fair play, de falar com os árbitros, de um homem espetacular, o Neno. O Neno era um Estamos lá longe, na baliza, como é que ele falava com você? Não, mas houve situações que vinha, ou apoiavam-nos, Marçal, força, Marçal, sim, claro. Tu estás bem, estiveste bem, decidiste bem. O Neno tinha uma digamos, amplitude de fair play, uma amplitude, não, uma vertente de fair play muito grande. Lembro-me, mas depois houve muitos outros jogadores. Sim, imagino, claro, mas sabiam. Esses exemplos são Lembro-me, isso podia ser para a conversa mais tarde, mas documentado, do Sousa, que jogou no Porto, que é pai do treinador do Ricardo. Sim, claro. Que falava muito bem, pelo menos comigo falava muito bem, até uma vez na bola disse que vale a pena ser arbitrado porque eu aceito as nossas conversas. Agora, jogadores que fossem mal educados na altura, tínhamos também de saber ali lidar com eles, não é? Mas agora quem é que era assim o mais mal da fita? Não vou dizer, que é neste momento um dos piores que apanhei, não vou dizer que neste momento é um treinador top na Europa, não. Muito bem, não vou dizer, não posso. Não quero. Mas é muito mal. E estamos a falar de jogadores, eles é só no campo ou no momento de ir para o túnel também continua? O que é costume? Os jogadores serem também, continuarem a ser mal educados no túnel de acesso? Havia mal passa ao campo, acabou. Havia 2 ou 3 estilos de comportamento dos jogadores e dos tratadores e dos dirigentes. Havia, por exemplo, o jogador que realmente íamos para a cabine, já acabou. Havia outros que eram mal educados e continuavam, e outros que desapareciam. Hoje nem quer falar, vamos embora, pronto. Hoje nem quer falar. Maneira que na verdade havia várias vertentes. Deixe-me aqui adiantar uma coisa a nível, não vou poder lembrar-me de todos, mas quero fazer aqui referência a 2 na altura dirigentes de clubes que eram homens com grande fair play. Um que era do Leiria, que era o Ferreira, não me lembro o outro nome dele, que era o Ferreira, que ele sabe que só tiver ouvido sabe quem é, e um senhor que tem 90 anos hoje, que é o Sr. Castro, que era do Rio Ave. Um grande homem de fair play, educação extrema. Fiquei amigo dele, da família, desde sempre, quando vou ao norte, visito-os, porque era um homem com uma categoria. Depois temos mais nomes, o Álvaro Braga Júnior, pronto, ainda no Natal, telefona. Tínhamos outro nome também já, que era um homem extraordinário, que sabia falar connosco,
do Porto, O Reinaldo Teles. Reinaldo Teles, um homem extraordinário, pronto, e tínhamos mais gente aí, realmente, Qual é que era o campo mais difícil de apitar? da primeira divisão. Comecemos por aí. Começamos por aí, a primeira divisão, lá em cima, os jogos do Norte eram sempre mais difíceis, ali, por exemplo, eu vou-te responder de outra forma. Jogos que eram terrenos difíceis, onde dava muito prazer ao árbitro apitar. 3 campos já: Braga, Póvoa de Varzim e Boa Vista. Era? Pronto, pois era excelente ir às Antas, não é? Porque Claro. era outro ambiente, ir à Luz, ir ao Alvalade, mas o Boa Vista tinha aquele ambiente inglês ali. Sim. Pá, eu gostava muito de arbitrar no Boa Vista. Tínhamos o Major que com as suas piadas, pronto, mas que se levava muito bem. E no Vitória tinha o Pimenta Machado. O António Marçal apanhou... Sim, ouvi o Pimenta Machado, sempre tive bom, também nunca tive grandes situações negativas com ele, não. Lembro-me Pimenta Machado, lembro-me mais, sei lá, lembro-me, por exemplo, do presidente dos Chaves, também sabia falar, que cumprimentava e falávamos muito bem, que era o Castanheira. E depois temos, pronto, e outros presidentes que apanhámos, que se conhecemos. O Barata do Farense também era um homem que sabia estar. Fernando Barata, sim. Pronto. O Portimonense, O Mel João também. Pronto, isto são nomes que estamos aqui a falar um bocado avulsamente, mas realmente há muitos mais gente. Sousa Sintra, digamos que era uma... Eu não sou muito amigo dele hoje, almoço de vez em quando com ele. Sousa Sintra, quando perdia, tinha mau feitio. Mas depois era amigo e falava-se e reconhecia. Desculpa lá isto e aquilo, mas realmente... era um homem que se podia estar, depois de passar a água a ferver, podia estar com ele. Há bocado perguntou da primeira divisão, porquê? De outros, sem ser primeira divisão, o que é que era? Havia campos difíceis, havia o Feirense, era um campo muito difícil. Aquele que nós chamávamos Triângulo das Bermudas, Feirense, Lourosa, União de Lamas, que andaram na segunda divisão. Ali aquela zona, e depois um ao outro. Sei lá, por exemplo, um jogo terrível de arbitrar naquele tempo era um Friamundo Passos Ferreira Friamundo. Normalmente o Friamundo nunca esteve na primeira divisão, tá? Isto a nível de segunda divisão. Um Felgueiras Lixa, por exemplo. E apitou o António? Apitei. Eu apitei praticamente todos os derbys que há no país, a nível nacional, desde Olhanenses Farenses, Farenses Soltanos, Portimonenses Farenses, pronto, e depois outros menos derbys, mas sei lá, Académica Naval, Rio Ave Varzim. Olha, uma vez, já não me lembro se a ordem de jogos foi para a taça e depois para o campeonato, ou se apitei ao Rio Ave Varzim, ao Varzim Rio Ave, não me lembro, um jogo, correu bem, mas um jogo de estádio cheio, num sábado. E na terça-feira, era feriado, ou na quarta da semana, havia taça era a taça de Portugal, e foi fazer um Lusitano de Évora, Juventude de Évora. Espetacular. Pronto. Okay. Não teve nada a ver. Não. Também o estádio também, mas pronto, mas o ambiente, jogo derby, maltas, não, mas pronto, completamente diferente, o ambiente, a pressão, o clima do um Rio Ave Varzim, do Paulo Lusitano de Évora. Pronto, e depois mais jogos, fiz, como lhe disse, muitos derbys e regionais, mas eu, felizmente, durante a minha carreira praticamente não tive casos graves. Sei algumas vezes, não muitas, como nós chamávamos a ministro, que era no meio da polícia, pronto, que chamava-se a ministro, sei, mas não muito. Olha, uma vez, agora por falar sair a entrada, quem souber, estamos aqui a lembrar uma história também gira no meio disto todo.
há o caso, se é o caso Paula, as pessoas que há muita gente não sabe o que é, que é quando os jogadores da seleção, uma confusão no hotel, não sei o quê. E o António Oliveira, que era o treinador do Porto, certo, deu entrada no hospital, antes eu fui fazer o Porto, não sei o quê, ou tinha estado no hospital e tudo. Eu, para entrar nas Antas, aquilo foi uma confusão, porque não era nada comigo, mas era o ambiente, por causa do futebol naquela altura. Então tive que ir pôr o meu carro ao quartel da Polícia de Intervenção, que é lá perto. Fomos a pé e depois pronto, lá ficar as malas. Pronto, depois o jogo correu bem, não teve nada, mas era o ambiente que naquele momento se vivia no futebol português. E estava, eu penso que o Oliveira era o selecionador nacional. Era, não é? Sim, acumulou. Sim, acumulava. E depois, era do Porto. E depois, por causa disso, tudo, estava um ambiente de futebol, extra futebol e pronto. Eu também lembro-me disso, mas pronto, foram muitos episódios que eu tive. E já agora, internacionais, de jogadores internacionais que sejam simpáticos ou não? Na sua experiência? Sabe, eu andei a bater, como costumo dizer, andei a bater à porta em 94, 95, para chegar a árbitro top. Na altura dizíamos que a UEFA tinha 3 gavetas, a primeira dos top, a segunda dos intermédios e a terceira dos que estavam a iniciar. Pronto, eu comecei pela gaveta, a terceira gaveta, claro. Fui para a segunda e andei a tentar entrar na primeira gaveta. Depois eu tive um jogo em Auxerre que o observador não gostou da minha arbitragem, deu uma nota menos feliz e depois já não consegui subir. Pronto. Bastava um dia mau para não subir. Pronto. Não era bem isso, mas depois perdi a oportunidade de subir. Depois fiz os outros, Taça UEFA, apitei uma meia-final de Intertoto. Para quem não souber o que é Intertoto, era uma taça que havia patrocinada após apostas mútuas entre as equipes, começava ali em maio e acabava em julho. A nível de clubes da UEFA, por toda a Europa. Sim. Apitei a meia-final dessa Taça Intertoto, fui à final do Europeu de Júniores, sub-19, mas nunca consegui, por exemplo, ir a um campeonato do mundo do futebol de 11 ou da Europa, nunca consegui. Pronto, isto é como tudo na vida, claro. Chegam mais uns que outros. E eu nunca tive assim contatos com aqueles grandes nomes do futebol mundial na altura, mas há outros nomes que eram conhecidos, mas por exemplo, eu lembro apitei o Werder Bremen, por exemplo, na Taça UEFA com o Aral da Suíça com o Werder Bremen. Agora não me lembro que jogadores é que eram, só houve alguns sincro. Pronto, isso era os quartos de final da Taça UEFA. E pronto, outros nomes, de certeza que passaram alguns nomes, mas não. E essa final do Sub-19 é entre quem? Eu não apitei a final, estive na fase final. Era na Bélgica, foi na Bélgica. Eu penso que até Portugal foi à final ou à meia-final nesse ano. Depois tive na final, fiz uma final de Montegu, a Fiscal do Inha, não fiz a outra, Portugal foi à final, que é campeão com o professor Josualdo Ferreira. E a outra, depois no Portugal não foi à final, ficou para os quartos de final, fiz a de Fiscal do Inha à final. Pronto, e ainda. Já agora que estamos a falar em finais, em 92, no tal torneio de futsal, de futebol de 5, fiz o jogo final, como árbitro auxiliar, que era assim que se chamava naquele tempo, e hoje em dia os árbitros de futsal é com o apito cada um. Naquele tempo o árbitro auxiliar era com uma bandeira, o árbitro foi um árbitro italiano. Pronto, depois fiz a final do Europeu de Futebol de Praia, como disse também há bocado, no Mónaco, e pronto, e não houve assim, e fiz muitos jogos internacionais, mas nada, depois jogos tops não consigo lá chegar. Pronto, é a carreira de cada um, não tenho nenhuma mágoa, direi, gostava, se perguntarem assim, gostavas de ter ido? Gostava, evidentemente gostava. Dediquei-me alma e coração à arbitragem. E acabou por quê? Por imituidade. O que... Mas sentia-se com vontade e com preparo físico tinha condições para, naquela época, fazer mais 3, 4, 5, à vontade. Quando eu acabei, aos 45, eu sempre... Sabe que eu fiz vários estudos da minha carreira, como eu era um homem interessado muito para a arbitragem.
fiz vários estudos, por exemplo, e uma das coisas que eu sempre combati foi não haver o limite de idade para acabar. Bem, evidentemente não se ia apitar até aos 70 ou 80, não é? Mas ali até se podia fazer as provas físicas, desde que o árbitro tivesse em condições de saúde, podia arbitrar. Porque repara uma coisa, eu fiz 16 épocas na primeira divisão. Eu cheguei, e um árbitro, diziam os meus professores, diziam os velhos árbitros, um árbitro só começa a ser árbitro, a perceber da arbitragem a sério ao fim de 7, 8, 9 épocas. E depois quando se está ali, como mesmo por 45 anos, temos aquele know-how todo, ser árbitro, conhecemos as equipes, vamos embora. Está bem que nós temos que vir embora mais cedo ou mais tarde, mas havia, e eu fiz um trabalho, vários trabalhos, percebi mais tarde, inclusive mesmo saindo, mesmo com 50, 51 anos, ficarmos, quem quisesse, a nível distrital, apoiar os miúdos que acabavam o curso, na parte prática, a ver como é que se fala com os delegados, como é que se fala com a polícia, com os outros determinantes do jogo. Nunca. Agora este Conselho de Arbitragem aqui em Lisboa e outros adotaram uma política, mas ao fim de quase 30 anos de eu ter apresentado outros projetos. Outro projeto que eu fiz, por exemplo, e apresentei trabalhos, nós descontamos para um fundo de auxílio da arbitragem, que o fundo de auxílio da arbitragem hoje deve ter milhares e milhares e milhares de euros. Está na Federação, há árbitros responsáveis, eu não estou por nada em causa. Só que eu disse, porque é que os árbitros, mesmo na altura fui pescar um género de uma comparação com a mútua dos pescadores que me arranjaram. Porque é que os árbitros não descontam, na altura, por exemplo, uma verba, e chegavam ao fim da carreira, tinham, ou durante X anos, não era uma reforma, mas era ali uma compensação. Isto bem gerido, como a Segurança Social, ou como Caixa Geral de Apresentações. Isto bem gerido. Agora, por exemplo, o árbitro andou lá, como eu, oficialmente 32 anos. Se eu tivesse só fosse 50 euros por mês ou 60, chegava ao fim do ano, dizia, olha, vamos de férias, este dinheiro é da arbitragem, do tempo que eu andei fora, pronto, era ali uma compensação que isto podia ser feito, pronto, mas já apresentei, temos a APAF, aliás, a APAF, que eu fui sócio fundador e já fui diretor e tudo, mas nunca, essa parte, ninguém avançou com isso e pronto, agora também já estou numa fase já pós muito trabalho da arbitragem, mas pronto, gostava que um dia isso viesse ainda a acontecer, não é? Claro. Última pergunta, alguma vez, quando a RTP Memória dava aqueles jogos inteiros, percebeu que era um jogo seu, tem vontade de parar e rever o jogo ou não liga muito? Ao princípio, eu tenho algumas cassetes. Houve uma altura que ainda me vieram as lágrimas aos olhos. Okay. Sabe que eu, quando acabei a arbitragem, tive um ano e tal sem ir aos jogos de primeira divisão, porque tinha um impulso. Eu adorei ser árbitro, trabalhei muito para a arbitragem, sou um homem da arbitragem, querem gostem de mim ou não, sou um homem da arbitragem. E realmente tinha um impulso muito grande de ir lá para dentro. Pronto, mas passou, evidentemente, passou-me, mas vi muitos jogos e muitas vezes as pessoas, estás na televisão, assim, naquele tempo, né? Estás na televisão, às vezes podia lá ir a ver, mas ao princípio vieram muitas vezes a jogar nos meus olhos, porque vou fazer uma comparação, direi mesmo, parva, estúpida. Isto é como que se chama loucamente uma mulher durante muitos e muitos anos e depois ela morre e ficamos sem ela, não é? E a arbitragem, por tudo o que nos pode proporcionar, e para quem gosta de futebol, eu para acabar, por exemplo, conheci muita gente e tive muitos, mas eu costumo dizer isto, eu graças à arbitragem jantei na mesma mesa e lado a lado com o Mário Soares e com o Marco Paulo, que fosse não tem, quer dizer, são pessoas e são entidades completamente diferentes, mas o que a arbitragem pode proporcionar, está a perceber? Pronto, e os conhecimentos que se tem na arbitragem, não? E realmente sinto muitas saudades daquele tempo, mas pronto, fica a saudade, fica a memória e fica a vida, olha, e ainda vou fazendo alguns joguitos aí dentro do possível. É? De umas brincadeiras. Pronto, mas... Futebol 11 ou...
É mais futsal agora. Mas futsal, futebol de 11 de vez em quando é para uma jantarada de amigos, assim, também vou lá. Mas ainda tenho ainda tenho muito gosto em preparar os equipamentos e arrumar os equipamentos. Ainda tenho. Aquela vontade, sabe-me bem, parece que dá vida, tá? Dá vida, é verdade. Olha, muito obrigado pelo seu Nada, obrigado eu pelo testemunho, convite. obrigado pela presença, pela entrevista. Foi António Marçal, antigo árbitro do escalão da Primeira Divisão e da UEFA e da FIFA. Já sabe, pode seguir-nos sempre na rr.pt, o site da Rádio Renascença, YouTube, Spotify. Para a semana cá voltaremos. Obrigado, bom dia.